A senhora Roque estava no container preto de maneira intacta. As bordas desse container estavam presas com alguns ganchos de borracha. O Sr. Malu disse que isso não seria com as pessoas que ele já conhecia. Quando descemos o corpo da senhora Roque para o porão, ele subiu comigo porque pediu apoio. O Sr. Malu levou o corpo da senhora sem vida para sua casa. Florida Alma Roque era uma mulher de 59 anos que desejava se sentir mais jovem ao se olhar no espelho. Com muita esperança, ela fez uma cirurgia estética, aparentemente pouco arriscada. O que a paciente não sabia era que ela havia depositado sua total confiança em um profissional, entre aspas, que se autodenominava o Doutor da Morte. Um cirurgião plástico chamado Kevin Malu, que, fazendo jus ao seu apelido, retirou a paciente sem sinais vitais escondida em um container de lixo, deixando assim uma das imagens mais perturbadoras capturadas em vídeo dentro de um hospital. Toda uma equipe médica envolvida no caso se tornou cúmplice de assassinato e de uma trama absolutamente arrepiante para evadir a justiça, montando um verdadeiro espetáculo com o propósito de fazer a família da paciente acreditar que ela havia saído por conta própria da clínica, viva e em perfeito estado de saúde, quando a realidade era exatamente o oposto. Durante a investigação, parecia que eles tinham um pacto de silêncio bastante sólido. No entanto, o tempo foi encarregado de quebrar essa promessa de não dizer nada e então começaram a surgir detalhes arrepiantes sobre o ocorrido. Quem foi o responsável por decidir e coordenar o desaparecimento desse corpo? Acho que já dei minha resposta anteriormente. Disse que o Sr. Maluf já tinha planejado. E nos disse que não se importava com o que nós íamos dizer ou fazer, porque de qualquer maneira ele já tinha tomado a decisão. Nascida no ano de 64, a senhora Roque teve a oportunidade de viver alguns anos na Guatemala e depois se mudou para os Estados Unidos em busca de uma melhor qualidade de vida. Sabe-se que ela sempre foi uma mulher perseverante, dedicada e com a firme convicção de se superar no âmbito profissional e pessoal. Sendo a enfermagem o que mais a apaixonava, ela se dedicou a isso por muito tempo, principalmente tendo em suas mãos a responsabilidade de cuidar de pessoas idosas, um trabalho que ela realizava com a maior vocação possível. Tudo indica que, embora tenha tido que se esforçar para alcançar seus objetivos, a mulher conseguiu ter uma boa vida. Ela se tornou mãe de 2 meninos chamados José e Jorge Lopes Roque, que depois fizeram suas vidas na Guatemala e no México. Apesar da distância, a família sempre manteve contato, conseguindo ser unida e estar sempre atenta uns aos outros em todos os momentos. Por isso, quando a tragédia surpreendeu da maneira mais assustadora possível, tanto José quanto Jorge ficaram absolutamente devastados. Nos parte o coração. Porque onde está a sua humanidade? Onde está a compaixão pelas pessoas? A verdade é que nós, como família, nós estamos profundamente magoados da maneira que agiram contra minha mãe. Floridalma nunca imaginou que toda a sua felicidade pessoal e profissional teria um desfecho fatal quando de repente quis fazer uma pequena mudança em seu rosto. Era uma mulher muito alegre, cheia de vida e ainda com muitos objetivos pela frente, motivo pelo qual lhe pareceu uma boa ideia refletir externamente essa vitalidade que ainda guardava. Um rejuvenescimento facial não parecia nada mal. Consistia em um procedimento rápido e com poucas complicações. Então, uma vez que decidiu fazê-lo, não havia poder humano que a fizesse desistir. Além disso, era uma cirurgia estética que os profissionais costumam realizar sem problemas, o que poderia dar errado neste caso, nesta operação, digamos, simples. Era o que a mulher se perguntava. Assim, muito emocionada e feliz com seu novo plano, ela contou à sua família o que faria. Naturalmente, seus filhos a apoiaram como sempre faziam, mas nesta ocasião eles realmente disseram a ela para pesquisar bem o local onde ela iria se submeter à cirurgia plástica.
A partir desse momento, Floridalma dedicou-se a solicitar informações, conhecer médicos e, acima de tudo, investigar o histórico ou trajetória do médico a quem confiaria sua vida. Finalmente, depois de considerar alguns hospitais, ela optou por uma clínica chamada Perfectima Body, que está localizada em um prédio na Zona 14, na Guatemala, sendo esta área uma das mais prestigiosas e conhecidas por seu alto nível socioeconômico. No entanto, o alto status da área não foi a principal razão pela qual a senhora Roque decidiu operar na clínica Perfectima, mas na verdade ela já tinha experiência prévia com alguns retoques estéticos mais simples, todos sob a responsabilidade do Dr. Kevin, o profissional, repito, entre aspas, que de uma forma ou de outra já havia ganhado sua confiança por todos os resultados positivos anteriores. Além disso, a formação acadêmica deste homem de 48 anos não poupava em títulos nem experiência. Sua boa reputação o precedia, assim como seus estudos especializados em cirurgia plástica reconstrutiva na Cidade do México. De fora e com os dados disponíveis ao público, este médico parecia a opção ideal. Por isso, não teve nenhum impedimento para ser o escolhido pela mulher que se submeteria à intervenção. Infelizmente, se tivesse investigado mais sobre seu passado, Floridalma teria percebido as coisas terríveis que ele escondia e que, graças aos seus importantes contatos, até então mantinha em segredo, longe dos novos pacientes que, na verdade, poderiam se tornar novas vítimas. Para piorar, o homem tinha uma maneira muito particular ou peculiar de se apresentar nas redes sociais. Lá, ele não se limitava a esconder seus estranhos gostos pelo sobrenatural e pelas caveiras, que lhe deram a ideia de se autodenominar como o Doutor Morto, um apelido ao qual ele prestou homenagem devido às suas reprováveis ações. Mas agora você vai entender o porquê. E é que, por razões óbvias, o Dr. Kevin dava outra impressão dentro da clínica. Lá, ele se apresentava aos pacientes como um cara íntegro, profissional, cujo trabalho mostrava um modo de respaldo registrando um antes e um depois dos resultados de suas cirurgias, das quais só pegava aquelas que podiam ser consideradas como casos de sucesso. No início de junho de 2023, ela já estava acertando os detalhes para a viagem tão esperada. Preparou suas malas nas quais não só colocou suas roupas, mas também as esperanças de ter uma aparência mais jovem, renovada e fresca. Estava realizando seus sonhos, embora o que a deixava mais feliz era o fato de se reencontrar com a família, e principalmente com seu filho José, que a receberia na Guatemala. Assim, exatamente no dia 3 de junho, pegou o avião que a levaria para a nova aventura de sua vida. A felicidade não cabia em suas mãos, e ainda mais quando chegou à primeira parada em Honduras. Lá, ele a acolheu calorosamente. Foram dias maravilhosos ao lado de seus entes queridos e, infelizmente, também os últimos que passaria ao lado deles. E é que depois dessa pequena estadia na cidade que a viu nascer, chegou a hora de se despedir para pegar o voo que a levaria diretamente ao Aeroporto Internacional La Aurora, na Guatemala. José Roque deu um forte abraço em sua mãe para que depois ela se dedicasse a organizar sua entrada na clínica. A primeira coisa consistia em alguns exames prévios para determinar seu estado de saúde e garantir que tudo estivesse em ordem para a intervenção. Por isso, ela solicitou a companhia de uma de suas melhores amigas, a senhora Rosário Sandoval, cuja consulta tinha um dia antes da cirurgia, no dia 12 de junho. Enquanto isso, disseram-lhe que as condições para o procedimento eram ótimas. Agora era apenas uma questão de esperar a hora acordada chegar. Era manhã do dia 13 de junho de 2023. Floridalma acordou muito animada. Sua amiga Rosário também estava feliz por ela. Então, ela planejava acompanhá-la e permanecer no hospital durante a intervenção. Ambas chegaram às instalações muito confiantes de que no dia seguinte, por volta das 10 da manhã, retornariam para casa para iniciar a recuperação. No entanto, o pessoal do hospital disse a Rosário que ela não poderia ficar lá, que o melhor seria voltar para casa e retornar na manhã seguinte para encontrar a paciente pronta para sair. Sob essas condições, então, tiveram que se despedir, mas nenhuma teve um mau pressentimento a respeito.
De fato, existe um registro das últimas mensagens que a mulher compartilhou com seu filho, dizendo-lhe que a internariam pontualmente às 7 da manhã. Eles compartilharam áudios, acreditando que se encontrariam de novo. Cuide-se bastante. Nos vemos logo. Um abraço. Bom dia, meu menino. Que Deus te abençoe. O próximo passo foi pagar uma quantia de $9.330 pela cirurgia plástica e depois ter uma breve conversa com o Dr. Kevin. Lá ele mostrou um catálogo de seus aparentes casos de sucesso e depois a mulher foi internada. Enquanto isso, a família de Floridalma esperava ansiosamente por notícias, embora parecesse praticamente um procedimento de rotina. O fato de ela estar na sala de cirurgia deixou seus filhos muito inquietos, porque as horas passaram sem terem uma única informação sobre seu estado de saúde. Naturalmente, os pensamentos catastróficos não demoraram a aparecer. No entanto, uma chamada repentina do hospital os tranquilizou bastante. Era uma das enfermeiras avisando que, felizmente, tudo tinha corrido bem. No dia 14 de junho, Rosário chegou à clínica como lhe haviam dito, como lhe haviam prometido. Supunha-se que ambas iriam para a casa da família da senhora Roque, mas quando perguntou por ela, recebeu uma resposta inesperada. A paciente Floridalma deixou o hospital às 7 da manhã. Foi isso que o médico informou, algo muito difícil de acreditar, não tanto por sua condição, mas porque já existia um acordo entre ela e Rosário. A amiga, muito preocupada, se perguntava por que ela não a esperou. Naquele instante, tudo começou a tomar um rumo desagradável e cheio de dúvidas e incertezas, pois a resposta do Dr. Kevin deixava muito a desejar em termos de confiabilidade, especialmente depois que ele garantiu que a paciente havia pedido um táxi por aplicativo, um hábito que ela absolutamente não tinha. Agora, se for verdade que ela teve alta médica cedo, por que ela não chegava em casa? Por que ela não respondia ao seu celular? Seus filhos sabiam que algo não estava certo, então, sem pensar duas vezes, optaram por denunciar o desaparecimento da mulher recém-operada. Imediatamente, um alerta foi ativado para encontrar seu paradeiro. Nela foram especificadas detalhadamente suas principais características e a última informação que se soube dela. Uma mulher de estatura média, esbelta, de 59 anos, cabelo castanho, olhos castanhos. Logo, a notícia se tornou pública e rapidamente captou a atenção da comunidade. Acho que realmente aconteceu algo com ela. Não acredito que ela tenha saído e feito. Não vou me comunicar, deixo este mundo, não me conheço com ninguém, desapareço. O cirurgião e proprietário da clínica emitiu um comunicado explicando que a paciente solicitou sua alta, por isso foi acompanhada em uma cadeira de rodas e depois embarcou em um veículo. Mas o que mais chamava a atenção neste ofício era a forma tão segura com que expressava a alta da senhora Floridalma, que aparentemente estava registrada pelas câmeras de segurança saindo pela porta principal em uma cadeira de rodas. O Ministério Público já está de posse tanto dos relatórios dos investigadores policiais, quanto dos vídeos nos quais a paciente sai tranquilamente diante de dezenas de testemunhas. O Dr. Kevin afirmava sem dúvidas que sua paciente teve alta sob todos os protocolos devidos. O que ele nunca imaginou foi que uma investigação mais aprofundada iria derrubar completamente sua suposta coartada. Isso ocorreu principalmente pelas imagens que foram apresentadas ao Ministério Público, as quais, na verdade, tinham uma péssima qualidade e, de fato, só serviram para que os irmãos Roque percebessem que a estrutura do corpo da mulher não se parecia em nada com a de sua mãe. Não é ela, afirmaram sem hesitação. Praticamente, os familiares da desaparecida estavam entre a espada e a parede. Por um lado, a clínica que queria se desvincular do assunto, e por outro, uma paciente recém-operada sem dar sinais de ter recebido alta. Enquanto isso, as autoridades não desistiam e analisavam todas as possíveis linhas de investigação. Para eles, o hospital estava escondendo algo, especialmente a equipe que estava na sala de cirurgia durante o procedimento estético. Mas o fato é que eles não davam detalhes do caso até que, de repente, uma prisão foi realizada. O Dr. Kevin, os enfermeiros Susana Emília Rojas Cruz e Luiz Alfredo Castro Molina, bem como a anestesista de nome Lídia Silva, ficaram à mercê das autoridades graças a uma ordem de detenção
que rapidamente se tornou conhecida nos meios de comunicação. Cada um deles sendo acusado pelos crimes de sequestro e obstrução da ação penal. No entanto, à medida que a investigação avançava, a história se tornava mais obscura, pois não apenas a equipe médica estava mentindo sobre a alta do paciente, mas todos eram cúmplices de terem escondido seu corpo. Para o dia 2 de agosto, Toto apontava que o principal autor intelectual do desaparecimento era o próprio Dr. Kevin, que naquele mesmo dia foi transferido para o centro de detenção Zavala. Isso porque foi decretada a sua prisão preventiva até o dia em que pudesse depor. 2 dias depois, na primeira audiência, começaram a aparecer os motivos pelos quais a equipe médica estava detida. As câmeras de segurança mostraram uma história aterrorizante, cujo início se concentrou no momento em que a paciente chegou à clínica. Foi possível ver Floridalma entrando na instituição, mas já não foi possível distingui-la ao sair. Em seu lugar, foi demonstrado como uma das enfermeiras se passou por ela para montar um teatro e gerar um álibi. A verdade era que durante a cirurgia ocorreu uma complicação que o Dr. Kevin inicialmente não quis dar importância, até perceber que as coisas ficariam muito sombrias. No registro de chamadas do hospital, foi possível detectar o pedido desesperado por um anticoagulante e uma ambulância para uma paciente com bradicardia. Naquele momento, os detalhes exatos do ocorrido não eram conhecidos, mas era muito fácil adivinhar que as coisas não estavam nada bem. Então, o próximo passo era simular a saída do paciente com a ajuda de uma enfermeira. O enfermeiro Luiz foi flagrado empurrando uma cadeira de rodas com quem supostamente era a senhora Roque, com a mesma roupa e o rosto completamente enfaixado, impossibilitando distinguir seu verdadeiro rosto. Uma vez fora das instalações, é possível ver como ela pega um táxi que a leva até a zona 10 da cidade. No entanto, as câmeras de segurança de trânsito revelam que atrás do meio de transporte em que supostamente viaja a senhora, segue uma van de cor preta, posteriormente atribuída ao Dr. Kevin, mesmo proprietário que depois recolhe a suposta paciente, que na verdade é uma enfermeira chamada Susana, e depois ambos se dirigem para a clínica. E como se não bastasse, e para ainda adicionar terror à sequência dos fatos, tanto o enfermeiro Luiz quanto o médico Kevin são registrados retirando sacos pretos do hospital, bem como uma lata de lixo na qual se presume que certamente estava depositado o corpo da mulher, pois este recipiente não pôde ser localizado nas imediações da instituição. Você percebe que o panorama não era nada favorável em relação ao médico. Depois foi dito que ele retirou de sua conta bancária um total de $118 mil para distribuí-los entre a equipe médica, esperando que pudesse comprar seu silêncio e sua cumplicidade. Além disso, quanto mais o tempo passava, mais coisas aterrorizantes e arrepiantes eram descobertas sobre o médico em questão. Era como se o seu passado emergisse para que finalmente se fizesse justiça pelos seus crimes. Não era a primeira vez que ele enfrentava uma acusação de negligência. Uma delas, por exemplo, ocorreu no ano, não muito tempo atrás, de 2019, onde causou em um paciente algumas lesões que a deixaram paralisada. Outro, em 2020, ele foi acusado de homicídio culposo devido à inexplicável morte de uma garota chamada Joana Molina, cujo falecimento ele atribuiu a uma suposta parada respiratória. Além disso, veio à luz sua personalidade violenta, pois aparentemente ao longo de sua vida ele apontou uma arma para algumas ou muitas pessoas, incluindo seu parceiro e seu irmão. E é que com todas essas informações e provas incriminatórias, optou-se por suspender os centros médicos dos quais este sujeito era proprietário. Muitas coisas ocorriam simultaneamente, mas a única coisa que continuava sem solução era o paradeiro de Floridalma, cujo corpo era crucial para poder acusar este monstro de homicídio e seus cúmplices de cumplicidade. Que tristeza. Espero que a encontrem logo, porque esta era a segunda vez que Floridalma viajava para a Guatemala para se submeter a uma cirurgia com o mesmo médico, inclusive, que garantiu que continua cooperando com a investigação e que desconhece o que aconteceu com sua paciente.
No entanto, faltava muito pouco tempo para que finalmente um dos enfermeiros decidisse dar a sua versão dos fatos. Talvez por arrependimento, por algum acordo com as autoridades ou qualquer que seja o motivo que o levou a confessar, o importante é que ele revelou o nome do verdadeiro autor intelectual de tal crime, ainda temendo, claro, por sua própria vida. E então, quase um ano depois, no dia 2 de maio de 2024, os restos da mulher ainda permaneciam abandonados em um local desconhecido, mas as coisas tomaram um rumo arrepiante com essa confissão. Ele já tinha planejado, nos disse que não se importava com o que nós íamos dizer ou fazer, porque de qualquer maneira ele já tinha tomado a decisão e que iria fazer isso em conjunto com outras pessoas que não estavam presentes conosco e muito menos trabalhavam nas instituições, mas eram pessoas estranhas para nós e que até hoje eu não conheço. Mas a maneira de fazer o corpo da Sra. Roque desaparecer foi apenas planejada, organizada e dirigida pelo Sr. Maluf e por outras pessoas que eu desconheço. Posteriormente, o enfermeiro Luiz passou a relatar todos os detalhes que envolveram a cirurgia da Sra. Roque, cujas complicações ocorreram no meio dela entre as 8 da manhã e o meio-dia. Contou que o primeiro problema surgiu depois que a paciente começou a sangrar pela bochecha direita, fazendo com que começassem a administrar anticoagulante. Tudo isso sem fazer controle com glicosímetro para ir verificando os níveis de açúcar no sangue, que depois dispararam em altos níveis. No entanto, o Dr. Kevin não quis fazer nada a respeito, argumentando que se solicitasse o material necessário, gastaria muito dinheiro. Ele disse a mesma coisa quando sugeriram que ele chamasse uma ambulância. Gastaria muito dinheiro. Praticamente deixou à sorte a estabilidade da glicose no corpo de seu paciente e o resultado foi devastador e irreparável. A doutora Rojas indica ao Dr. Malu que o melhor é transferi-la para um centro de assistência porque ela precisa ser monitorada de maneira mais eficaz, conectada a um ventilador mecânico, porque é o que fornece oxigênio de maneira constante a um paciente. Embora a clínica estivesse equipada com alguns aparelhos que poderiam ajudá-la, não tinha o suficiente para lhe proporcionar o atendimento que poderia ter salvado sua vida. Então, nada do que fizeram naquela sala de hospital pôde funcionar. Flor e Dalma perderam a vida e, posteriormente, retiraram seu corpo da maneira mais aterradora possível. O que motivou então o Dr. Morty a querer encobrir tal negligência foi precisamente aquele caso obscuro ocorrido no ano de 2019. Sabia perfeitamente que se envolvesse em outra situação similar, não só sua reputação seria afetada, mas provavelmente perderia sua licença como médico. Quis se salvar antes de enfrentar seus erros garrafais e estava disposto a tudo, até mesmo seccionar o corpo e colocá-lo em uma mala. Essa foi a primeira opção, embora, como sabemos, sua decisão de transportar o corpo em um container de lixo foi capturada em câmera. A Sra. Roque estava no container preto de maneira intacta. Estava segurando as bordas desse container com alguns ganchos de borracha. O Sr. Malou disse que isso ele iria fazer com as pessoas que ele já sabia. Quando descemos o corpo da Sra. Roque para o porão, ele subiu junto comigo porque pediu apoio. O Sr. Malou levou o corpo da senhora para sua casa. O enfermeiro Luiz pôde ver exatamente em quais condições o corpo foi introduzido no container, mas garantiu que em algum momento se ouviu o som de uma serra vindo do quarto em que o Dr. Kevin estava finalizando os detalhes para a solução do problema que o incomodava. Ele também disse que no dia seguinte viu a enfermeira Susana com a roupa da Sra. Roque e sentada em uma cadeira de rodas, confirmando assim a teoria de que ela havia se passado por ela. Então, após essas declarações incríveis, a defesa do médico acusado solicitou que o caso fosse declarado sob sigilo. Com que argumento? Sob a promessa de que este homem finalmente revelaria a localização do corpo da agora falecida. Desde o início, nós nos mostramos inconformados, porque colocaram o caso parcialmente sob sigilo. Conversando com promotores do Ministério Público, chegamos à conclusão de que no final do dia meu objetivo principal é encontrar minha mãe
E se procurando uma maneira de fazer esse senhor falar pudéssemos encontrá-la, então aceitamos que o caso fosse parcialmente confidencial. Foi assim que, em uma audiência, o médico, 1 ano após os fatos, revelou a localização dos restos de sua paciente falecida, que foram encontrados no início de junho de 2024 por meio de uma operação em uma fazenda em Palim, Escuintla, isso é na Guatemala. Após as escavações, apareceram restos ósseos no município de San Vicente Pacaya, cuja identidade até o momento continua desconhecida. No entanto, as chances de ser Florida Alma são muito altas. Dada então o pedido de sigilo do caso, só se sabe que se estima que para o dia 2 de julho haverá uma nova audiência na qual o enfermeiro Luiz Castro continuará revelando detalhes desse crime ou evento tão assustador, enquanto o próprio Kevin poderá dar sua própria versão dos fatos.